Eu sou João Gilberto Lotufo Conejo, sou mais conhecido por Lotufo. Sempre trabalhei desde cedo em recursos hídricos, entrei no DAE, que é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado de São Paulo, e participei aí durante mais de 25 anos nesse processo. Construção do sistema paulista, que deu origem ao sistema nacional. Fui coordenador do primeiro plano estadual de recursos hídricos, documento que deu origem a toda a base de informações. Me aposentei no DAE, né? Nesse período tive 4 anos na Sanasa, e também foi um trabalho de saneamento muito interessante. E depois cheguei a ser superintendente do próprio DAE, um período mais curto. E em 2001 eu fui para a Agência Nacional de Águas, né? Então eu passei de cuidar dos rios paulistas, que era o foco, para o país, né? Então foi uma mudança muito grande. Veja, eu gostaria de citar aqui a experiência que a gente teve na ANA, né? E lá a gente fez uma espécie de, não diria auditoria, mas a gente convidou a OCDE, e que reúne os principais países aí e as boas práticas de gestão, né? E a gente teve um trabalho conjunto com ele, uma política, um diálogo político, né? Sobre a política de recursos hídricos, e eles fizeram um amplo levantamento da situação a nível nacional e estudaram 3 estados em particular como exemplos, né? Desde o estado mais bem equipado com a legislação, como foi o caso do Rio de Janeiro, mas pegou também estados do Nordeste e também do Norte, onde praticamente você tem aí uma deficiência muito maior no sistema. E nesse contexto, as perguntas eram essas: o sistema funciona? Então, o tema principal foi a questão da governança desse institucional, né? Então implicando essa relação entre conselhos, comitês de bacia e instrumentos da política, no caso os planos, a cobrança e a outorga, principalmente, né? Então a avaliação que foi feita é que o sistema é arrojado, né? Isso todos reconhecem que é uma lei arrojada. Também há um reconhecimento que nós tivemos grandes avanços, eu estava comentando no início, né? A instalação de comitês no estado de São Paulo inteiro, no país tem mais de 200 comitês estaduais funcionando. Mas mesmo assim a gente vê fragilidades nesse sistema, né? E em particular fragilidades nos próprios comitês, né? Quais? Os comitês, de uma maneira geral, né? O que acontece? Eles têm um poder deliberativo, e é forte esse poder deliberativo, mas ele tem um poder executivo muito baixo, né? Ou seja, você tem o poder de decidir o que fazer, mas não tem o dinheiro para fazer, né? Então, se a gente for olhar, você não tem a receita econômico-financeira para poder implementar as ações. Então, eu me lembro que até o pessoal da OCDE, os consultores, eles chamaram esse sistema de... os comitês são os tigres de papel. Quer dizer, poderosos, mas inofensivos, ou coisa desse tipo, né? Eu acho que é um pouco exagerado isso, mas sobre certos aspectos, a gente vê que o potencial de implementação que os comitês têm é muito baixo, né? E isso é uma grande fragilidade, né? E como compensá-los? A concepção original era ter recursos. Esses recursos, uma parte seria oriundo para alavancar, principalmente da cobrança
pelo uso dos recursos hídricos, e aí tem a outorga, né, associada a todo esse processo, para que a gestão da água seja harmônica, mas desde o início a cobrança foi colocada como um valor simbólico praticamente, e permanece até hoje, né? Apesar de agora terem conseguido alguma coisa de que se recupera o valor financeiro da cobrança, ainda é o valor incipiente, né? E há muita resistência dos setores, né? Sob a alegação de que o dinheiro que está aí é mal gasto, ou que mesmo tendo dinheiro não consegue gastar, que é a máquina pública que emperra o processo. Mas, veja, quando a gente tem um objetivo claro, não dá para a gente entender que atores veio com argumentos que são muito frágeis também, né? Então, essa questão da cobrança não vai inviabilizar ninguém, isso é fácil demonstrar, né? Mas é uma questão de reação natural. Então, eu diria que o sistema, como um todo, empacou um pouco nesse processo. E eu destacaria também, e aproveitando que você falou na eficiência dos comitês, e eu tive uma grande experiência, e eu vou sair um pouco de novo da questão do comitê específico do Alto Tietê, mas acho que se aplica a ele também, que o tempo de resposta que o comitê leva para tratar temas é muito lento, né? Então, é um sistema que não funciona para épocas de crise, por exemplo. Então, quando você fala aí em questões de mudanças climáticas, em estiagens críticas, como a que aconteceu aqui em São Paulo e tudo mais, o que você percebe é o seguinte: cada vez que você precisa da intervenção do comitê, o comitê leva no mínimo 3, 6 meses para poder dar um retorno adequado. Então, um comitê muito bom faz isso, né? Eu diria que o PCJ, acredito que o Alto Tietê também consiga, mas em época de crise, 3 meses ou mais é um tempo inadequado para a tomada de decisões, para você criar densidade no processo. Então, você acaba ficando que as decisões ficam só na mão, praticamente, do órgão gestor. Então, esse é um ponto que me parece importante. Primeiro, falar em crises, né, a hora que ele se instala, e isso aplica-se em outorgas, né, tanto faz eu falar em rio estadual, mas estar preparado para a situação de crise, né, em vez de gestão de crise, eu tenho que fazer gestão de riscos. Eu tenho que sair dessa parte de, entrei em crise, o que eu vou fazer? Agora é tudo emergência, etc. Não, eu tenho que gerir riscos. Estar preparado para que, se o risco acontecer, o que eu posso fazer. E nesse processo, tem sim a possibilidade de usar instrumentos econômicos, que é outra coisa, que como a cobrança, que é um instrumento econômico, ela já não está tão bem aplicada. A aplicabilidade em outras situações como essa de crise, para ver o que é melhor para a região, por exemplo, do ponto de vista econômico, social, e o social é muito importante no processo, como é que você pode fazer um balanço ali para minimizar a perda de PIB regional se uma escassez ocorre. Nós não temos instrumento para isso. E a cobrança não tem sido eficaz porque o valor é insuficiente? Veja, a cobrança, se ela não gera um montante de recurso suficiente, primeiro, você não tem... Ela no máximo ajuda a desenvolver planos ou coisas muito, muito pequenas do ponto de vista de ação, de implementar obras, infraestrutura, né? A gente, quando fala em escassez, veja, é importante a gente primeiro falar de infraestrutura, porque só gestão não resolve.
Então, a infraestrutura está bem instalada? Aqui no caso de São Paulo, por exemplo, eu tenho infraestrutura, né? Então, eu lido com infraestrutura, então eu preciso gestão, eu preciso operação, eu preciso lidar com essas questões. Infraestrutura? Infraestrutura física, barragens de regularização, tomadas de água. Por exemplo, é muito comum você... Vamos pegar o caso do Paraíba do Sul, mesmo Piracicaba aqui. A hora que você faz restrição de nível, tem captações de cidades que ficam fora d'água. Então, não é falta de água no rio. Então, você desabastece, às vezes, uma cidade porque a captação dela, o projeto de captação, não está adequado por um nível mais baixo. Então, essa adequação que, no caso do Paraíba do Sul, na crise, houve uma ação muito relevante da agência de bacia, e aí vale a liderança de uma pessoa eventual que está ali, que saiu a campo para ajudar a fazer esse processo. Então foi muito importante. Então é um bom exemplo de gestão de crise, onde o comitê, ou principalmente a agência, pode dar um subsídio muito grande. O maior exemplo que eu tenho é no comitê do Piranhas-Açu, que nós vivenciamos de perto, e ali liberar água de um reservatório que está minguando, né? A água tem que chegar no Rio Grande do Norte para abastecer todas as cidades que tomam captações de água nesse rio, que é intermitente. Então você está fazendo uma como é que chama? Perenização de rios, e você fica a conta-gotas abrindo a água, digamos, para economizar, e no meio do caminho você tem irrigação. E essa irrigação teve que ser proibida, e depois fiscalizada, porque senão a água não chega. E o comitê de lá, para você ter ideia, a gente sempre discutiu as resoluções que eram do órgão gestor e combinado o órgão gestor federal com os estaduais. Nós sempre fizemos conjunto com a anuência do comitê. O comitê dava resposta em 48 horas. Ele reunia o pessoal, apoiava as restrições de uso para irrigação, inclusive, e dava respostas. Então, veja, ao mesmo tempo que eu estou aqui um pouco crítico com relação a comitês, nós temos exemplos de que a proatividade, ou sair da caixa, é um negócio, uma ajuda incomensurável. Então eu tenho esse exemplo maior, que é o comitê do Piranhas-Açu, que lá a crise é brutal, é uma questão de sobrevivência, e onde o comitê e o presidente do comitê, eles tiveram a sensibilidade de saber que, olha, o tempo que eu tenho, ou é agora, ou eu perco a oportunidade, e deixo o órgão gestor decidir sozinho, né? E eles optaram por decidir conjunto. A minha leitura é que, em situações de crise, eu diria, se eu pegar tanto o PCJ, como eu pego também o Comitê do Alto Tietê, existe densidade, e eu acho que esse é um avanço que pode acontecer nos comitês, deles se adequarem para essas situações, porque você pode, sim, através de uma deliberação, criar um grupo que tenha uma expertise e que você delegue para esse grupo, seja com o presidente, seja com o secretário executivo, mas que você fala, não dá para a gente ficar fazendo um processamento convencional, que é o ritual do comitê, em situação de crise, né? Então, essa questão do envolvimento e mesmo da ação, né? Às vezes a gente percebe que a ação do Estado, né, é um pouco mais lenta. A agência, às vezes, pode ter uma ação, e principalmente nessas situações de crise. E nem sempre se requer tanto dinheiro. Às vezes é muito mais esse tipo de coisa que eu comentei, que uma simples adequação de uma captação por uma captação flutuante, você consegue resolver um problema que praticamente inexiste do ponto de vista quantitativo da água. Quando a gente fala em mudança climática, nós estamos falando em segurança hídrica, né? E segurança hídrica é ter água em quantidade e qualidade adequada
para suprir os usos múltiplos. Isso implica em você conhecer primeiro muito bem a sua disponibilidade. Essa é uma tarefa difícil, principalmente se a gente reconhecer uma não estacionaridade nas séries hidrológicas, né? Todo o nosso conhecimento é feito a partir da adoção da hipótese que a série é estacionária. Quanto mais longa a série, mais confiável ela é. Quando eu falo de mudanças climáticas, eu não sei avaliar com precisão qual é a perspectiva de redução, né? Então, eu acho que em relação a esse tema, nós ainda estamos muito engatinhando, porque a gente se comenta muito que é preciso se adequar à mudança climática, mas nós não temos ainda uma aferição mais confiável sobre qual é o eventual impacto dessas mudanças. Mas, de qualquer forma, o importante é que essa resiliência, essa segurança hídrica, ela aconteça da forma como a gente já comentou. Eu sei que existem probabilidades, mesmo baseado na minha série histórica, etc., de que ocorram anos muito secos, como esses que já aconteceram. Então, a gente já tem um bom referencial para como lidar com crises. A outorga do Cantareira, aí no Piracicaba, é um bom exemplo disso. Em que pese toda a gestão que foi feita da operação, a própria Sabesp, as obras que ela teve que fazer para se adequar e ter essa segurança hídrica, foram muito importantes. Mas esse ano, que foi um ano muito seco também, dos mais secos, ninguém falou em Cantareira seco. Por quê? Porque houve uma gestão e houve uma transferência de água importante nesse processo. Como assim? Veja, as obras que foram preconizadas no Paraíba do Sul de reversão, elas funcionaram para abastecer o Cantareira, né? Então isso reflete no Comitê do Alto Tietê também. Ou seja, hoje você tem uma região metropolitana que ela é abastecida de forma mais equilibrada. Você tem folgas, por quê? De interligações, de flexibilidade de sistemas. Tem o sistema São Lourenço, né, que vem lá do Juquiá. Enfim, muita interligação foi feita, ou seja, flexibilidade, isso significa resiliência, significa segurança hídrica, e sistemas que podem socorrer uns aos outros, mas cujo total tem capacidade tranquila de suprir a demanda por alguns anos, né? Então, veja, esse é o se preparar para a gestão de risco. Mas no caso de gestão de recursos hídricos, como eu falei, o Estado precisa ser importante, porque o órgão gestor é ele que é o principal ator no processo decisório. O comitê, ele é subsidiário, né? Então ele não vai substituir o órgão gestor. Então eu tenho que ter esse pessoal muito capacitado, né? Já se fez várias tentativas de mudanças no próprio Estado, mas não houve nada que ainda encontrasse uma saída institucional da mais adequada para dar cabo dos problemas. Então é nesse sentido que eu disse, não é que a participação diminuiu, acho que a participação continua, só que cada vez com um contingente menor, com pessoas se aposentando, sem substituição. Enfim, a capacidade institucional do órgão gestor está diminuindo. E isso tende também a enfraquecer os comitês, né? Porque com órgãos gestores mais frágeis, o comitê poderia até ser incrementado, mas a falta de uma ação mais efetiva, de uma efetividade nas ações, a tendência é você
criar um sistema que subsiste sem uma eficiência adequada. Aliás, esse é um dos temas que se critica em relação à mudança do sistema anterior, que era centralizado, para esse participativo, é o custo de transação desse sistema, o gasto de horas de reuniões, etc., nesse processo. Eu diria, isso é um avanço, é importante a participação. Eu cito, por exemplo, São Francisco, o processo decisório. Nessa questão de operação, que se faz uma reunião quinzenal, dependendo da gravidade da questão, com atores da bacia inteira em 7 estados, é um negócio fantástico. Gasta energia? Gasta. Mas o resultado é que você tem pessoas engajadas e que passam a entender do assunto. Mesmo o leigo, ele se adapta e ele tem um papel relevante em entender o que o técnico fala e saber aonde aperta o seu calo e apertar o botãozinho certo na hora certa. A Ana, ela tem uma parte de capacitação, e a boa parte hoje é EAD, ela fez parcerias com Itaipu, faz parcerias com universidades e tudo mais, e isso é chave para que você tenha pessoal nos comitês habilitados, né, capacitados, enfim, e preparados para essa ação, para ajudar o processo decisório. E nada melhor do que aprender com crises, né? Então, as lições aprendidas em crises, elas são muito relevantes. Você pegar essa experiência que aconteceu aqui no Alto Tietê e como resgatar isso e como transferir isso em lições aprendidas junto com as universidades, etc. O PCJ, com a sua agência, fazer isso também, eu tenho certeza que eles têm também muito preparo. Então, isso se estende para outros comitês, mas esse é um tema que me parece muito relevante, esse aprendizado dessa crise, né? Você não deixar a coisa morrer, né?